Fala pessoal, Bruno aqui de novo com mais um vídeo extremamente informativo porque nós temos aqui a melhor nutricionista do Brasil, Laila Ferreira. Se você não seguiu ela, segue aí, tá o Instagram dela aí, manda pergunta, fala um monte de coisa porque esse vídeo vai ser recheado de informação interessante. Laila, hoje a gente vai falar sobre plásticos, né? Mais especificamente armazenamento, né, de alimento, água, essas coisas. E eu quero Isso. iniciar, Lara, perguntando o seguinte: por que que por que que a gente deve se importar com o plástico no nosso dia a dia? Tem toda a questão, né, claro, do meio ambiente em si, né, que a gente sabe muito bem, mas hoje, especificamente, a gente vai falar da questão interna do nosso corpo, de como o plástico afeta na questão interna. A gente fez, né, Bruno, um vídeo sobre chás, que quem não assistiu, já Uhum. corre assistir, que tá É, maravilhoso. Aqui no Brasil tá chegando friozinho, olha, então já é bom vocês se prepararem e saberem sobre chás. E no vídeo de chás, a gente já fala, dá uma introduçãozinha dos microplásticos, né, Bruno? sim, Então, sim. vocês já vão entender um pouquinho disso. Porque o que que acontece? Foi achado, né, tiveram algumas pesquisas, e foi achado a questão dos plásticos no sangue humano. Olha. E aí as pessoas ficaram pensando, mas como é que esse plástico foi parar lá? O que está Uhum, acontecendo? uhum. E hoje em dia, né, Bruno, a gente vê também está acontecendo tantas doenças estranhas, uma incidência tão grande, às vezes nas pessoas, em crianças, né, pessoas mais novas, que não tinham tanto antigamente. E, claro, pode ter milhões de motivos, mas o plástico pode ser um deles. E aí hoje a Uhum. gente vai, fica assistindo que a gente vai falar sobre tudo para vocês. Legal. Laila, vamos lá, qual que. Vamos começar pelo que é mais comum, né? Que é a Tá, água, né, nessas garrafas, né? Eu tenho até uma garrafinha aqui. Né? Qual que é o perigo disso? Por exemplo, para eu a vejo, saúde, né? a gente vê até às vezes em supermercado ou né, posto de gasolina, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, né? Os postos, eles deixam né, esses pallets né, cheios dessas garrafinhas na parte de Uhum. fora, sem tomar sol, tomar chuva, tomar tudo. Quais são os perigos né, de consumir né, uma água, por exemplo, nessa embalagem? Para a composição do plástico, né, tem uma substância que vocês já devem ter escutado falar, que tem a sigla BPA, que é o Aham, bisfenol A, né? ok. Então, até alguns potes vem escrito BPA free, né? Algumas coisas Isso. assim, É. vocês já devem ter visto. Então, o maior perigo hoje é essa substância que é o BPA. Hum, O BPA, ele é uma substância que ela é muito volátil, então isso significa que ela passa muito fácil para o alimento ou para o líquido que está ali dentro em si. Então, assim, é impossível a gente estar rodeado disso, depois a gente pode falar um pouco mais, mas no alimento é um grande perigo, e ainda mais se esse alimento ou se esse líquido for aquecido. Então, que hum, nem você falou da questão da água, eu já vi galões, né? Às vezes tem lugar que é galão mesmo, é. grande, assim, de água. Tem a questão também do transporte, né? Às vezes muitos ficam no sol, tomam sol. Mesmo se eles não tivessem no sol, aquela água já ia ter, se fizer uma análise, ela já vai ter um pouquinho de bisfenol. Mas no sol fica com mais ainda, porque aí transfere de vez. Então, o maior perigo é isso, porque, por exemplo, no caso da garrafinha, né, é um plástico que não vai ser livre, né, ele vai ter bastante, e com certeza a água ela já vai estar contaminada. Então, a gente sempre orienta, né, para as pessoas tomarem muito cuidado com isso, né, a gente sabe que existem água que é vendida em garrafa de vidro, só que, infelizmente, a questão do preço, É. pelo menos aqui no Brasil, é um pouco mais caro, né? Mas o que a gente conseguir, pelo menos, ir driblando isso, já ajuda bastante. Interessante, Lara. Eu pensando aqui, né? Porque assim, às vezes a gente vê né, essas garrafas né, vendendo no mercado e fala assim, tá na parte de dentro e tal, mas a gente não sabe como é que foi né, o transporte, né? Tem Não. tudo isso. Então quando E Bruno, a gente compra, como é que a gente faz? Tipo, né, eu compro, por exemplo, tem essa garrafona aqui de água. tá. Aí eu posso posso comprar uma garrafa de vidro, deixar em casa, chego em casa, pum, jogo tudo lá, né? O que que tá ao nosso alcance para diminuir um pouco, né, o impacto dessa Porque assim, situação? Bruno, é muito complicado, porque esse negócio de BPA é tão sério, se vocês pesquisarem,
que não é só a água, por exemplo. Você vai comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, ele é em volta de plástico. Sim, sim. Então, assim, às vezes a gente pensa muito em garrafas, né? Mas tem essas Ah, coisas. Para vocês terem ideia, recibos, quando você paga alguma coisa que sai da maquininha, também transfere hã. um recibo. O ar tem isso. Nada, A gente falou no. uma coisa que eu vi, Ah, pode roupa. falar. Roupa. Roupa A também roupa tem. não. A roupa também, algumas têm. Né? Quando não é 100%, tem os veganos, né, que usam 100%, né? Que é mais naturalzinha. Gente, é muita coisa, né? Então eu falo, ficar livre é impossível. O chás que a gente falou, dependendo do chazinho, você mergulha, né? Ele tem plástico no Uhum. sachê, naquela composição, não solta. Cafezinho, vai pegar um cafezinho. Geralmente os lugares é copinho plástico, aquela É. água quente caindo no copo plástico. Fica até mole, o copo fica até mole. Fica até horrível, você até se queima ali, fica uma situação complicada. Então, assim, hoje em dia, gente, é muito complicado, que nem você falou. Infelizmente, passou, tá ali na garrafa, não tem o que fazer, um pouquinho passou. Enlatados também, porque em volta da lata às vezes tem algumas coisinhas plásticas que também pode passar. E quando você passa isso para um recipiente de vidro, vai ajudar no sentido de não ficar mais tempo em contato ali. Uhum. Mas assim, o que passou, passou, entendeu? É, Então, é bem complicado. interessante, né? A É, gente. ah, não tem é muita escapatória, né, coisa Lai? para É pensar. difícil, né? É É, difícil, é isso que eu tô falando. por... Então, assim, como não tem controle, o que a gente puder controlar, que nem eu comprei para mim uma garrafinha de vidro. Que tem garrafinhas plásticas de água lindas, né? Com marcação de quanto tomou de água. Mas não adianta, gente. É o que as avós falavam, o melhor é vidro mesmo. ah, Marmitinha de vidro, potinho de vidro, não pega cheiro, tem questão de bactéria que também diminui, não fica colorindo também com molho, né? Que ah, pigmenta muito. ah. Então o vidro é sempre melhor, né? A gente tem Ou que inox. ver ao nosso redor, né? E pensar maneiras de burlar, né? Essas coisas que acontecem. A coisa da É água, por exemplo, a gente pode usar, por exemplo, o filtro de casa, o filtro de barro, né? Que você fala que é muito bom. maravilhoso. Né? Então É já um dos tira. melhores. Ele é o melhor, né? Aham. Aí já tira, né, a questão da água. E lá, deixa eu te fazer uma pergunta. E esses copos, né? Igual que eu tenho aqui, esse copo aqui é de ferro. Eles são bons? Mas ele é de. Porque tem inox, ferro, alumínio. Olha, eu É que às vezes não acho. vem especificado, né? É, eu não sei. Alumínio, talvez. O alumínio, geralmente, ele é um pouco mais leve. Um pouquinho mais leve. A Hum, maioria que a gente vê, assim, se for um valor mais baratinho, é alumínio. uhum. Tem algumas garrafinhas, né, também de alumínio e tal. Quando ganha de brinde, sabe aquelas garrafinhas de brinde? Sim. A maioria é alumínio. O alumínio não é legal, inclusive o alumínio, ele tem alguns estudos, se vocês pesquisarem também, que ele pode acumular no cérebro. Hã, Então, até questões cognitivas, né? Questões sim, até de Alzheimer sim, mesmo. sim. Então, o alumínio é bem complicado. Uma coisa que é legal é garrafinhas de inox, né? Se não Tá. quiser vidro, ou garrafinhas de cobre, que nem os Hum, raspadores, né? sim. Inox ou cobre. A única coisa é que o cobre, que nem eu falei no vídeo do raspador, com o tempo ele vai ficando escurecido. Mas não é que tá ruim para uso, nada disso, que é do próprio material, Uhum. né? Mas pode utilizar, mas a única questão é essa. Isso, não, legal, é bom. Eu vejo na academia algumas vezes, algumas pessoas eles têm uma garrafa, né, de inox ou que seja. Eu acho É bom, melhor. melhor do que E mantém plástico. temperatura, né? Isso, mantém a temperatura. Interessante. Então da água a gente manteve ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah lá, e essas garrafinhas que tá assim, escrito assim, BPA livre de BPA. Tem marmitinha, tem garrafinha, É, tem muita coisa, né? Eu não sei se vocês já repararam que, assim, nos potes e garrafas e tudo mais, tem um triângulo e um número. Você já viu isso, Bruno? já vi. Que às Já vezes a vi. gente nem olha, né? Mas tem, pode olhar que a maioria tem. É um triângulo e um número. Aí, assim, tem vários tipos de número. Um número que não é legal, se vocês verem, é o número 7. O número 7 é bem complicado, que tem o BPA. Hum, O número 3 também eu não gosto muito. O que eu gosto um pouco mais é o número 5, tá? tá. Mas
O 3 e o 7 são bem complicadinhos. Aí tem essas garrafas que são BPA free, né? Só que assim, eu falo para as pessoas, se você puder, mesmo que seja sem, não é que você não possa usar, mas se você puder, quando você for aquecer no micro-ondas, passa para um prato, Hum, sabe? Passa para um recipiente de vidro, alguma coisa, e aquece pelo menos naquele recipiente, que é um pouco melhor. entendi. Laila, ó, minha garrafa aqui tá assim, um. Número um, É, tá assim, é, não é PET, dos piores, PET. não é dos piores, Bruno, mas também Não é dos melhores, né? não é dos melhores, Entendi, entendi. Não Então, é, pelo menos não é o 7, né? O 7 é o pior. é, deixa eu ver essa aqui. Saí e voltei. Vamos lá. Porque essa aqui é essa água boa que eu tomo, né? Que eu sempre mostro aqui. Né? Quem assiste o Ah, vídeo. sim, que é alcalina, né? Ah, Alcalina. quem assiste o vídeo vê eu tomando essa água toda hora. Não, essa aqui nem número tem. Tem uns que é meio difícil. Né? Nem número tem. Mas é difícil, né? Eu entendo. Porque às vezes você vai num lugar, você quer tomar uma água, você também vai ficar, sabe? Né? Ai, não vou tomar nunca, porque o lugar só tem coisa de plástico. A gente não pode ser tão Caxias assim, sabe? É, Mas é importante a gente saber a realidade, né? O que acontece. é assim, né? Vou te dar as dicas aqui. Não é que você vai ter que mudar drasticamente, né? Você faz o que Não, dá. Faz o que dá. sim. Então, é por isso que a gente tenta achar, né, maneiras Por no dia a exemplo, dia para você conseguir fazer. por exemplo, você tá num escritório, às vezes toda hora você tá lá, você trabalha lá e toda hora você pega aquele copinho plástico para tomar as coisas. Leva a sua caneca de Uhum, uhum, louça, sabe? uhum. Então, tem algumas coisas pequenas que a gente consegue ir fazendo e já ajuda, né? É, então, você tem, né, o filtro de barro, você tem aqueles O filtros, filtro. né, que você pode colocar na sua casa. Isso pode ser até um pouco mais caro, mas é melhor do que isso. Então, nesse, Não, e dura muito, né? e dura muito. Então, assim, pensa Muito. na sua vida hoje, qual pouco que você pode otimizar. Porque um pouquinho vai criar como se fosse uma bola de neve. Então você otimiza Exatamente. a água. Ah, legal, já tem um filtro aqui, já não preciso mais fazer isso. Aí você põe com a comida, às vezes você pega o plástico lá, você põe e esquenta, aí você põe no prato, né? Pum, joga no prato e esquenta. Então, olha só, coisinhas simples, né? Porque às vezes a pessoa Não, fala assim, porra, e não vai dar pra viver porque tudo é assim e tal. Não. Pensa em uma coisa que você pode fazer semana que vem para otimizar essa questão. Aí na outra semana, qual é o ajuste que você pode fazer? Ô, Bruno, e uma coisa que as pessoas falam, que serve para várias coisas, e eu acho muito legal. Às vezes compensa você ter poucas coisas boas e duráveis do que você ter um monte de coisa que é barata e você tem que ficar comprando toda hora porque não dura. Uhum. Então, às vezes, a pessoa vai no 1,99, compra aquele monte de pote que depois perde tudo as tampas. Ou Sim. pior, a tampa se deforma, né? É. O pote fica tudo manchado de molho, a tampa se deforma. É. Então, assim, às vezes é melhor você não ter esses potes, e você comprar uns mais caros de vidro aos pouquinhos, É. né? Que trava melhor e não vai pigmentar e nada, que vai ser muito mais durável e vai ser melhor para sua saúde. Então, dá para ir repensando também nos utensílios, né? Exatamente. Exatamente. Não, legal, Lara. Acho que a gente já deu uma boa E, pincelada aqui, né? e é legal falar do que acontece no corpo, que as pessoas devem estar Ah, curiosas, sim. né? É. Bora. O que vai acontecer nesse corpo? Gente, olha que coisa horrível. O bisfenol, na verdade, quando ele vai entrar no nosso corpo, o corpo confunde ele com hormônios que são naturais, que o nosso corpo ele produz hormônios. E aí ele confunde essa substância química com o hormônio como se ele fosse igual. Então, assim, você imagina o quanto esse corpo fica bagunçado e o quanto isso mexe com várias questões. Inclusive, eu não vi se tem estudos concluídos, eu até preciso pesquisar sobre isso, mas eles já vêm discutindo, porque nos homens está tendo muita queda de espermatozoides, em homens novos, de 20 e poucos anos. E pode ser uma das causas de questões disso, de questões de fertilidade, Uau. de questões cognitivas. Então, porque o corpo é realmente isso, ele fica todo bagunçado, né? O nosso corpo ele funciona como se fosse assim, uma chave e uma fechadura. Então, precisa de um hormônio, ali está a célula com uma fechadura, e precisa de um hormônio para abrir.
para poder Uhum. fazer a função ali de algum órgão, por exemplo. E aí vem essa substância que não é o hormônio e entra, como se você estivesse abrindo a fechadura com um grampo. Então, Entendi. assim, vai abrir, só que não é o que deveria abrir. E aí, quando isso passar, como é que vai ser? Olha Né? só. Pode afetar diversos órgãos. Então, a longo prazo, a gente não sabe. Pode causar um câncer, alguma coisa específica, né? Então, infelizmente, assim, a gente vive num mundo, assim, é um pouco triste, né? Que tem essa questão disso. A gente sabe dos fertilizantes, né? Que vem aumentando, pelo menos aqui no Brasil, cada vez mais. Então, se a pessoa ainda não come bem, né? Não se exercita, não cuida da mente, que também é importante, né, Bruno? Uhum. O Bruno sabe melhor que eu. Se a pessoa ainda não faz isso, já vive num mundo contaminado, ela vai ficar ruim, né? Então a gente Ela, está aqui como anjos, né, Bruno? Para é. ajudar vocês a pelo menos entenderem essa trajetória. Então, porque assim, é melhorar um pouquinho, né? Qual pouquinho você pode fazer, né, para poder melhorar? E poucas coisas Uhum. fazem muito a diferença, né? Eu sei que a gente, aqui nos Estados Unidos também, a gente é meio que doutrinado, a gente estava até falando sobre isso, né? Tudo remédio, tudo tem que ser remédio, né? Tem pessoas que são É, viciadas em remédio, uma dorzinha de cabeça, remédio. Isso que é remédio. Se você tá com dor de cabeça é porque alguma coisa está acontecendo no seu corpo, né? Se você toma um remédio é como se fosse você estivesse debaixo do chuveiro se enxugando e água caindo na sua cabeça, você está tentando se enxugar. Mas não vai é, funcionar, né? Então você tem que pensar na causa e trabalhar nela. E às vezes a causa ela é mais simples do que você imagina, né? Às vezes você não precisa ir no médico, às vezes você não precisa. Testa produtos naturais, testa, né? Pensa o que você está comendo, né? Como é que está a sua rotina e tenta mudar aos poucos. E a gente está fazendo aqui vários vídeos que se você aplicar um pouquinho, você com certeza vai ter uma vida muito melhor. Muito, 10 vezes mais. Então, pessoal, se você uhum. tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, né, toda mudança que você fizer e tal, deixa aqui, né, a respeito desse assunto. Qual a dúvida que você tem, né, o que que a gente não falou, que você quer ouvir, né, a gente grava de novo, ou manda uma mensagem aqui pra Laila, né, deve tá aqui o Instagram dela, Nutrilaila. né, Nutrilaila. Pessoal, a conta do Instagram dela é muito legal, tem muita dica bacana. Assim, Receita. receita demais, demais. Eu adoro. Eu sempre fico vendo as receitas. Né? Você postou uma É... receita aquele dia de bolo de cenoura com cobertura de Ah, o Bruno chocolate, ama. que é um dos meus favoritos. Sempre quando eu vou no Brasil, eu falo, Laila, eu quero um desse aí. Faz pra mim. Aí sempre tá lá. Olha, Bruno, e aqui no Brasil eles fazem também, sabe o quê? Brigadeiro de bolo de cenoura. Você Brigadeiro já de viu bolo de isso? cenoura? É, você morde o brigadeiro, tem um bolinho de cenoura lá dentro. Tá Interessante. vendo? Esse você não provou. Não provei, não provei. Já põe na lista aí, Laila. Quando eu for aí, Aí, bolo de cenoura e brigadeiro de cenoura, tudo junto. tudo de cenoura. Tudo de cenoura, tudo de cenoura. Tem cenoura, né, Bruno? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Laila, a gente esqueceu de falar alguma coisa? Olha, eu Acho que acho foi que bem, né? não. Se alguém tiver alguma dúvida também, né, pode mandar. Esse assunto é um assunto realmente bem polêmico, bem. Eu Uhum. fico triste de falar desse assunto, confesso, porque é um assunto meio chato mesmo, É, no sentido de que a gente se sente meio sem forças, né, de poder. A gente quer mudar logo tudo isso. Eu sou assim, a Ariana é assim. É é, 880. Já quero já resolver esse problema, mas não está só nas nossas mãos, né? Mas é o que o Bruno disse, de pouquinho em pouquinho que a gente for mudando, tudo que for mais próximo da natureza, tudo que for mais próximo da sua essência como pessoa, vai ser melhor para você. Se você tiver dúvida, você sempre lembra disso. então a gente vive tanto numa rotina que às vezes é tão difícil, né, de pensar, né, nessas coisas, mas, É, né, pensa o que que é, às vezes uma embalagem de plástico ali é mais simples, você pega e você joga fora, tal, de vidro você vai ter que lavar, mas pensa nos benefícios que você vai ter, né, fazendo é, umas alterações. Ô, Bruno, uma coisa que é legal, que eu acho que eu não falei, é a questão de papel manteiga, né? Muita gente, eu vejo algumas mães até atualmente fazendo lancheirinhas, embrulha o sanduichinho no papel manteiga, amarra bonitinho, dá até para deixar um recadinho escrito, que eu falo, põe um recadinho escrito para as crianças, gente. É tão legal isso, né? A mãe deixar esse carinho, não só montar a lancheira, mas pôr recadinho. É, Então tem essas coisas. Aqui no Brasil tem, não sei se você já viu também, é que eu esqueci o nome da marca,
É como se fosse um papel, tem várias estampas, e ele é feito com cera de abelha. E ele é reutilizável. Então, você usa assim para pôr em lancheira, para embrulhar alguma coisa, embrulhar metade de limão, alguma coisa assim também. Ele é bem escurinho também, porque ele é bem grosso. E ele é totalmente assim feito com cera de abelha. Quando ele estiver bem ruinzinho, você pode lavar ele, sabe? Mas quando ele estiver bem ruinzinho, você pode pôr num vaso de planta que ele vira adubo. Olha só. Mas Legal. ele dura várias vezes. Então é uma alternativa que eles estão criando que é bem interessante. Olha só, legal. Coisas simples, né? Fáceis de encontrar, né? É, Deve ter isso aí em vários mercados e tal. Ô, Bruno, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu não Ah, sei se tem aí nos Estados Unidos, mas eu fico indignada quando eu vejo aqui. ah, Gente, esses dias esse eu não vi ao vivo, eu vi uma foto. Estão vendendo ovo frito, já assim, frito, num pote com plástico em cima, que nem fruta, sabe? Quando embala fruta, assim. sim, sim. Estão vendendo a banana. Uma banana num potinho, num negocinho assim, que nem aqueles negocinhos de presunto com plástico em cima. Eu falo, gente, pra Ué, que que você vai querer comprar um negócio desse? mas banana descascada dentro desse pote? Não, a que eu vi tava com casca, assim, tiraram uma banana, colocaram naquele negocinho que nem a bandejinha de presunto, a banana, Sim. e fecharam com plástico. Tá. O ovo, fritaram o ovo, colocaram ali, colocaram plástico. Aonde você viu Não- isso aí? Ó, o ovo eu vi na internet, uma foto. A banana eu vi em supermercado. Que isso? E várias frutas são assim, né? Então, não há necessidade, é melhor você pegar a fruta mesmo ali, né? Não precisa. Até porque a casca da fruta, ela é justamente a casca para proteger a fruta. Então, eu achei assim, falei, gente, eu não nunca tinha visto também. Nossa senhora. Olha lá, olha só que interessante. Eu comprei hoje. Hoje? Foi hoje? Ou foi ontem? Acho que foi ontem. Um pepino, ele é orgânico e ele, ele veio embalado num plástico, Aham. né? Eu não tinha pensado nisso. Então, mas é que Pepino. são coisas que a gente vê muito, assim, e torna uma coisa um hábito, né? Eu E acho que eles colocam isso porque assim não tem benefício nenhum, né? A gente acabou de falar para criar mais uma sensação de premium, né? De especial. Olha, isso aqui tá no plástico, hein? Né? não, gente, e a questão do ovo é muita preguiça, né? Né? É muita preguiça. Interessante, interessante. Eu não tinha pensado nisso. Eu não vou comprar mais. Não, e sabe o que que eu já vi também, que eu esqueci de falar? Tangerina. Aham. Tiraram os gominhos todos, colocaram na bandejinha os gominhos e colocaram o plástico por cima. Tipo, pra pessoa tem preguiça de É. descascar a tangerina. Não, eu adoro descascar né, É uma tangerina, terapia. mexerica, ainda mais quando você abre assim, a espirra bem no olho, sabe? Você abre assim, vai Ai, que bem no horror. olho. Aí não é Não, bom, eu não. adoro. Aí não é bom, não. Essa geralmente é a melhor parte. Mas o cheiro, né? O cheirinho Ah, quando você abre assim, é bom demais. não, é terapêutico, gente. É terapêutico. Você já usa as cascas, que nem eu falei, dá pra fazer um monte de coisa. É verdade. Laila, legal. Pessoal, se inscreva aí no nosso canal, né? Não se esqueça de se inscrever, né? Segue a gente aí, ó, tem até o Instagram aqui, né? Da Laila tá ali do lado dela também. E faça perguntas, né? A gente quer que você faça perguntas, né? Qual que é em relação aí à nutrição? O que que você quer saber? O que você quer saber? Quais são suas dificuldades, né? A gente vai fazer um vídeo também sobre, vai falar sobre doce, né, Laila? Sobre esse desejo, né, gigante sobre doce, assim, tem Sim. temas, né, infinitos aí, mas o que você quer saber, né? O que está acontecendo na sua vida que você gostaria de mudar e que você está com dificuldade. Fala pra gente que a gente vai vir aqui, faz um vídeo, né, explica pra você, né, com o maior prazer e é isso aí, né? Tem mais alguma coisa lá pra falar? Acho que, né, deu pra Não, acho que é isso. dar um tapa aí nos assuntos. Então é isso, pessoal. Se inscreva, manda lá no grupo do WhatsApp, manda lá no grupo do Facebook. E é isso aí, né? Nos vemos no próximo. Tchau.